Enfim, eu gostaria então de agradecer também principalmente, né, o professor Brascairo, né, um dos grandes expoentes do coaching aqui de São Paulo. Ele é coach licenciado com certificação internacional pelo Behavior Coaching Institute e pela Coach Union Corporate, Master Practitioner em reprogramação mental e programação neurolinguística e terapia super breve pela Sociedade Interamericana de Hipnose, especialista em comportamento e mudança e em negociação. Então, professor Brascairo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa palestra para o senhor e boa palestra a todos. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Bom dia. Muito mais fácil aqui quando estão homens reunidos, sentir a energia que emana da nossa testosterona. Então, lembrando disso, bom dia. Bom dia. Muito bom. Como foi dito, eu me chamo Brascairo. O que vou apresentar aqui não tem um tom professoral. Talvez muitas das coisas que eu vou dizer para vocês já saibam. E talvez muitas delas vocês talvez não tivessem ainda se apercebido. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, dizer que é uma alegria muito grande estar aqui, na pessoa do Marcelo Bangotti, que promove a saúde aqui no Tribunal de Justiça. Quero agradecer a participação e presença de todos aqui, aqueles que nos assistem também nas várias comarcas no estado de São Paulo. Um abraço para Pirajuí. Pirajuí é a terra da minha sogra, então, pessoal de Pirajuí, fica um abraço. Tenho um grande apreço pela minha sogra e mando o meu abraço ao povo de Pirajuí. Muito bem. Vocês estão preparados para informações que podem impactar de maneira positiva a vida de vocês? Sim ou não? Sim. Vocês acham justo que o homem possa viver mais e melhor? Sim. Para que isso aconteça, é importante que nós tenhamos consciência que devemos ter uma saúde social. Existe um pressuposto da neurolinguística que diz que corpo e mente fazem parte de um mesmo sistema. Se você afeta a sua mente, se você intervém de alguma forma na sua mente, vai impactar no seu corpo, na sua fisiologia. E se você mexe na sua fisiologia, você impacta na sua mente. Talvez vocês se lembrem do que os antigos romanos diziam, mens sana in corpore sano. A mente sã num corpo são. Então, meus caros, eu vou compartilhar um pouco da minha história, que não é muito diferente da história de cada um de vocês aqui presentes e de cada um de vocês que nos assistem pela internet e que ficarão nos assistindo durante muito e muito tempo também. Haja vista hoje que as informações, elas ultrapassam o tempo e o espaço, né, Marcelo? Muito bem. Quero agradecer a presença de alguns convidados ilustres aqui. O presidente Valdeci Carneiro, da Sociedade Interamericana de Hipnose, que me honra com a presença. Peço uma salva de palmas. Professor Max Lima, um dos maiores expoentes quando se fala em modelos mentais, quebra de paradigmas. Salva de palmas, professor Max Lima. Outro grande amigo, irmão, companheiro, conheço há muitos anos também, um grande cara, Cláudio Ramos, salva de palmas. E uma salva de palmas para vocês que estão preocupados no seu próprio bem-estar, por favor. É isso aí. Cada vez mais vocês vão ouvir falar em saúde do homem. Há um interesse muito grande de munir e municiar os homens com informações que possam impactar de maneira positiva a saúde. A minha saúde, a sua saúde, a nossa saúde. E de maneira muito simples, nós podemos tomar passos que nos levem a esse bem-estar. E é isso que eu vou compartilhar com vocês. Iniciando, falando um pouco do trabalho que eu desenvolvo, né? Muitas pessoas perguntam, mas o que é coaching? Na verdade, o processo de coaching é uma série de ferramentas que ajudam o indivíduo, pessoas comuns como eu e você,
a sairmos de uma situação, geralmente indesejada e indesejável, para um estado de sonho, para um resultado. Então, na verdade, o coach é o personal trainer da mente. É aquele que vai extrair muito mais de você mesmo, parafraseando, aliás, o Etapa nos anos 80, mais de você em você mesmo. Quem é da minha idade lembra. Bem, eu costumo dizer que eu sou um agente de transformação e utilizo ferramentas da hipnose clínica, da programação neurolinguística e do coaching para promover mudanças comportamentais. E vocês vão perceber o porquê da necessidade de se efetivar mudanças comportamentais. Se você tem um desejo, se você deseja um resultado importante na sua vida, e cada vez que você lembra daquele objetivo, daquela meta, você sente aquele incômodo dentro de você, que alguma coisa não está bem. Esse incômodo se deve ao fato de você perceber que entre você e o seu resultado existe uma coisa chamada problema. E esse problema, ele se reflete em sensações nas suas entranhas, de que alguma coisa não vai bem. Você pensa naquele objetivo, naquela mudança, e você não se sente tão bem, não se sente tão à vontade. E uma coisa que, desde a mais tenra idade, uma questão que ficava na minha mente era o que diferenciava uma pessoa de sucesso de uma pessoa que não obtivesse tanto sucesso assim. Porque para tantas pessoas as coisas parecem ser tão fáceis e para outras nem tanto. O que diferencia uma pessoa da outra? Comportamento. Comportamento. Para resultados novos, novas estratégias, novos comportamentos. Mas como mudar o comportamento? Essas e outras questões serão respondidas. Eu faço parte do grupo do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal, a Unifesp de São Paulo, inclusive aqui com esses amigos que compõem essa bancada, o professor Valdeci Carneiro, o professor Max Lima. E quando se fala em hipnose, muitas vezes se imagina aquela pessoa misteriosa com um pêndulo dizendo, durma, não é isso? Mas a hipnose, ela tem implicações clínicas fantásticas. Imaginem vocês que o Hospital das Clínicas de São Paulo utiliza a hipnose para diminuir a dor daqueles pacientes em estado terminal, em que a morfina já não tem efeito. A hipnose é utilizada na odontologia, como Marcelo, como odontólogo, já o sabe. A hipnose ela tem uma série de implicações positivas que podem gerar bem-estar no indivíduo. E essas outras ferramentas, né, na verdade, eu faço uma técnica chamada reprogramação mental, que nós chamamos de um coach profundo, que inclusive o criador dessa técnica, que hoje é inclusive ensinada em outros países, fora da nossa extensão territorial. O criador está aqui, o professor Valdeci Carneiro, né? E eu sou um dos licenciados para aplicar essa técnica. São 10 sessões, onde você tem o início, o meio e o fim. Você chega com um problema e nós te levamos até o resultado que você deseja. Com ferramentas, como eu disse, da hipnose clínica, da programação neurolinguística e do coaching. Tenho gestão de pessoas pela FGV. Mas vamos lá. Existe uma pesquisa que postula que 87% das pessoas falham por questões comportamentais. Pense em algum momento que você falhou. Pense em algum momento que você falhou. Nas relações, no trabalho, em toda e qualquer situação da sua vida. Questões comportamentais. 87% das pessoas falham por comportamento. As pessoas nas organizações são contratadas por habilidades e competências, mas são dispensadas por comportamento. Então faz sentido para vocês mudar o comportamento? Faz ou não? Sim? Para se atingir novos resultados, novos comportamentos. E Einstein tem uma frase que é atribuída a Albert Einstein que diz que se você quer resultados diferentes, mude as atitudes, mude as estratégias.
Existe uma diferença entre persistência e teimosia. E muitas vezes pessoas falam, não, mas eu sou persistente, quando na verdade são teimosas. Se há uma parede que me atrapalha a chegar em determinado local, e eu insisto em querer atravessar essa parede, eu sou persistente, sou teimoso, né? E aí fica a lição da água, que simplesmente transpõe de maneira inteligente os obstáculos. Lição da natureza. A maioria das pessoas sabe o que fazer para mudar um comportamento. Você sabe o que tem que fazer para ter uma saúde melhor. Você sabe o que tem que fazer para reduzir peso. Você sabe o que tem que fazer para ser o melhor marido, o melhor amante. E o amante aqui no bom sentido. Mas poucas pessoas, ou na verdade pouquíssimas pessoas, sabem como fazer, qual a estratégia para essa mudança. Imagine você, se fosse possível, que você adquirisse novas estratégias para mudar esses comportamentos, de modo que aquele desejo que você tem, que você carrega aí com você, pudesse ficar mais próximo. Aquele estado ideal. O você 2.0. Como você chama? Edson. Existe dentro de você o Edson SA. Existem vários departamentos dentro de você. E existem vários departamentos dentro de cada um. Quando esses departamentos funcionam em sintonia, o Edson SA funciona bem. Quando um desses departamentos não funciona como deveria, aí começam a ocorrer os problemas comportamentais, que vão impactar de maneira negativa os resultados que você deseja para a sua vida. Simples assim. Hoje nós vamos falar de condicionamento neuroassociativo. O que é condicionamento neuroassociativo? O nosso cérebro ele trabalha com associações. Muitas vezes essas associações nos trazem benefícios. Imagina, toda vez que você vê uma mulher bonita, você estufa o peito, você sorri, você se sente bem. Uau! É um condicionamento neuroassociativo. O seu cérebro entende que cada vez que você for exposto a um estímulo agradável, você se sente bem. Agora, quantos de vocês já não passou em determinado local e falam, puxa, toda vez que eu passo nesse local, alguma coisa não vai bem, me sinto mal. O seu cérebro criou, por algum motivo, uma associação daquele evento com uma sensação ruim. Então, constantemente, o nosso cérebro está criando neuroassociações. E nós podemos tirar proveito disso para o nosso bem-estar, para melhorar a nossa saúde social. E eu percebi, quando eu comecei a impactar a minha vida com essas informações, eu me situei de uma maneira totalmente diferente no mundo em que vivo. E eu percebo que quando eu divulgo essas informações para as pessoas, elas se situam totalmente diferentes no mundo em que vivem, vivendo melhor e com mais qualidade de vida. Quem gostaria de saber essas informações, diga eu. Pois é, gente. São informações simples que vocês vão poder colocar em prática hoje, saindo daqui. E vão atestar, na própria experiência, como funciona. E antes de mais nada, eu não quero que você acredite em nada do que eu vou falar aqui. Existe aliás, os grandes cursos antigos de PNL diziam o seguinte, nada do que eu vou falar aqui é verdade. Você vai ter que testar primeiro. E eu tenho uma máxima que eu carrego comigo, eu não vou ensinar nada que eu não tenha experimentado primeiro e que tenha funcionado comigo. Então, eu faço convite a você que está aqui, a você que nos assiste, faça a experiência, veja por você mesmo. Se você quer resultados diferentes, se permita novas estratégias. Ok? Muito bem. Condicionamento neuroassociativo, sistema ativador reticular. Você lembra, quem gosta de carro sabe, né? Lembra a última vez que você trocou de carro? Você foi na concessionária, escolheu a cor, o modelo, fechou o contrato e
sabia que daqui a alguns dias o carro chegaria para você retirá-lo na concessionária. Você já tinha escolhido a cor, o modelo, os acessórios, e eu começo a perceber rostos que começam a sorrir aí. Gosta de carro, né? Os homens gostam de carro. O que é que acontece naquela semana? Quando você vai para a rua, o que é que você começa a ver? O quê? Carro. Igual aquele que você escolheu. Nossa, meu Deus, é um sinal, né? Olha só, estou vendo tanto carro da mesma cor. Isso se deve a um fenômeno do próprio cérebro, desse sistema ativador reticular. É como se houvesse um local específico no cérebro que, quando você coloca bastante emoção, ele carrega aquela informação e liga um radar. Então, de maneira inconsciente, o seu cérebro começa a apontar. Opa, carro azul, 2.0. Vocês lembram aquele amigo que tem facilidade para negócios? Aquele cara, puxa, esse cara tem virado para a lua, tudo dá certo para ele. Parece que as oportunidades vêm até ele. Conhece alguém assim? Eu conheço. Essa pessoa, provavelmente, ela tem um programa, e é um programa mesmo, que ativa esse sistema ativador. Para que o inconsciente dele mostre as oportunidades. Agora imagina se você começar a colocar informações importantes no seu sistema ativador reticular, para que ele lhe ajude a alcançar o estado que você deseja, as situações que você quer, as mudanças que você almeja. Não seria bom? E eu vou mostrar para vocês ao final dessa palestra que isso é muito simples. Podem ter certeza. Nós passamos por um processo de aprendizagem. Tudo na vida é um processo de aprendizagem. Quando nós nos deparamos com uma informação nova, o primeiro passo ali mostra o seguinte: aquele garoto com a interrogação. Lembra a primeira vez que você foi aprender a dirigir ou fazer uma outra atividade? No começo é aquela sensação, puxa, eu pensei que fosse mais fácil. É a chamada incompetência inconsciente. Você nem sabia que não sabia algumas coisas. É o primeiro passo da aprendizagem, do aprendizado. Incompetência inconsciente. Eu nem sabia que não sabia isso. À medida que você vai aprendendo e vai se familiarizando com o processo, você passa para o próximo estágio, que é a incompetência consciente. Você sabe que não sabe. Puxa, eu sei que não sei. E esse é o estado da confusão, que é o momento em que nós mais aprendemos, em que o cérebro mais aprende. Portanto, quando você se sentir confuso, lembre-se, é um momento de aprendizado. Então, lembre-se, a confusão é um sinal que precede o entendimento. O próximo estágio é a competência consciente. Eu sei que sei. É aquele momento em que você, passado algumas aulas de volante, você já sai pela cidade, não vai muito longe, né, no começo, mas começa a andar pelas cercanias do seu bairro, até pegar aquela habilidade que é chamada a competência inconsciente. Hoje você dirige pela rua, fala ao celular, manda o WhatsApp, e olha as pessoas na rua e dirige. Olha como é um processo interessante, esse processo de aprendizado, que vai da incompetência inconsciente à competência inconsciente. E hoje vocês vão passar por esse processo também. Um dos males que fazem com que a qualidade do homem, de um ser humano de uma maneira geral, decline, caia, é a ansiedade. A ansiedade tem implicações terríveis na saúde social do homem, na saúde sexual, socioafetiva, resultados no trabalho. Lá na sociedade interamericana, nós atendemos vários casos que estão relacionados com ansiedade. É óbvio, lá muitas pessoas nos procuram para cura de traumas e fobias através das técnicas, né, que ora apresentamos. Imagina você, um diretor de empresa, Edson, que tem medo de andar de avião. Gente, é mais comum do que se imagina. Pessoas com medo de elevador. Imagina como limita a vida do indivíduo essas fobias.
Como limita a saúde social do homem? Fobias. E a fobia, só quem tem sabe a dor que é. Mas que bobagem, deixa disso. Entra na pele de quem está. É terrível. E limita muito a vida. Limita muito a vida. Mas vocês vão perceber que alguns segredinhos vão mostrar a porta para mudar esse estado, para virar essa chave. Tem uma pergunta que é até filosófica. Por que é difícil mudar? Para chegar lá naquele estado desejado, eu sei que eu preciso mudar, mas por que é tão difícil mudar? Porque nos tira da zona de conforto. E eu proponho a vocês que façam a seguinte experiência. Façam assim. Quem for destro, o polegar direito em cima. Quem for canhoto, naturalmente, vai perceber que o polegar esquerdo na parte de cima. Sinta o contato da sua mão com a outra. Sinta o calor que existe entre as suas mãos. Isso, sinta. Tome consciência, talvez da temperatura, talvez da diferença de temperatura entre uma mão e outra. Sinta. Se sente bem, confortável? Agora faz o seguinte, inverte os polegares, deixa o polegar, isso, faz assim, ó. Qual a posição mais confortável, anterior ou essa? Anterior, né? Quando nós estamos arraigados, podem abaixar a mão, por favor? Não é hipnose, poderia ser, mas não é. Quando nós estamos arraigados em comportamentos inconscientes e quando nós vamos promover uma mudança, há um certo desconforto. A mudança é uma coisa dolorosa, nos tira da zona de conforto. Nós temos ali vários componentes que mostram por que nós devemos mudar. Qual o sinal da mudança? Quando você acha que você deve mudar? Quando a sua performance começa a cair, seja lá em qualquer área, é um sinal que o seu organismo está dizendo, mude. Quando a sua satisfação começa a cair, é um sinal que a sua própria fisiologia, que a sua própria natureza diz, mude. Por isso que é difícil mudar, gente. Porque tem que pagar o preço de sair da zona de conforto. As pessoas que conseguem resultados magnânimos, resultados incríveis, são pessoas que se permitem mudar, que se permitem esvaziar o copo. Esvaziar o copo. E é o que vocês estão fazendo aqui hoje, esvaziando o copo para permitir uma nova experiência que vai impactar de maneira positiva a sua vida. Vamos adiante. Essa parte mais, diríamos, a nossa fisiologia cerebral, ela tem alguns componentes. Vai fugir um pouco do escopo, do objetivo desse encontro, falar sobre isso. Eu vou direto passar para vocês as 3 chaves do inconsciente, ou os 3 segredos do cérebro. A neurociência, que é a ciência que estuda as funções cerebrais e que nos mostra estratégias novas para que a gente possa usar melhor essa ferramenta que Deus deu para cada indivíduo, nos deu as 3 chaves do inconsciente. E são elas. Primeiro, o seu inconsciente só trabalha no presente. Para o seu inconsciente, para o seu cérebro, não existe nem passado e nem futuro, só o presente. O cérebro só opera no presente. Isso é muito claro quando a pessoa tem uma fobia. Ela teve uma fobia lá aos 7 anos de idade, quando ela caiu, por exemplo, de uma escada. Mas o cérebro reconhece que aquela dor é presente. E a pessoa vive no presente com uma dor que ocorreu há muitas décadas. O cérebro, ele trabalha apenas no presente. Outro segredo do inconsciente.
O cérebro não distingue o real do imaginado. E eu peço para você que faça uma experiência. Imagine que você está agora na cozinha da sua casa. Imagina a cozinha da sua casa. Lembra dos detalhes da cozinha da sua casa, o piso, as paredes, os móveis. Eu quero que você, aí dentro de você, caminhe até a geladeira da sua casa. Abra a geladeira. Sinta o peso da porta no momento que você abre. Procure aí um limão. Pega esse limão. Sinta que ele está meio úmido. Perceba a textura dele, o peso. Vá até a pia, pegue uma faca. Corte esse limão. Pegue uma das metades do limão e leve até a sua boca agora. E absorva, chupe esse limão. Por que você está salivando? Porque o seu cérebro não distingue o real do imaginado. É simples assim. É simples assim. E dentro dessas informações, vocês vão entender todo esse complexo de mudança. Complexo talvez não seja nem a palavra mais adequada. Processo de mudança. Através desses segredos do cérebro, você vai perceber que é fácil promover mudanças. Então, o primeiro segredo do cérebro. O cérebro só opera no presente. O cérebro não distingue o real do imaginado. Quem já não teve um pesadelo e acordou com taquicardia, até às vezes transpirando? E o terceiro segredo do cérebro, o cérebro trabalha para materializar aquilo que ele visualiza. Se você tem no background da mente uma informação que diz o seguinte: toda vez que eu vou falar em público eu tenho que transpirar, toda vez que eu falar em público eu tenho que gaguejar, o cérebro vai trabalhar para reconstituir aquela informação. Imagine uma pessoa que caminha a vida inteira com uma informação negativa rodando lá nos arquivos do cérebro. O cérebro é como se fosse um gênio burro. Na verdade, o nosso inconsciente ele é ingênuo. Se você acha que você pode, o seu inconsciente vai falar, você pode. Ele vai municiar você de todas as informações para que a sua fisiologia acredite que você pode. Se você acredita que você não pode, também está certo. O seu inconsciente diz, seu desejo é uma ordem. E com isso eu não quero dizer que o inconsciente seja onipotente, não. O que eu quero dizer é que o que eu acredito, que Deus ele colocou dentro de cada ser humano todos os recursos necessários para uma vida muito boa. Mas para isso nós temos que usar da melhor forma essa ferramenta que é o cérebro. Por isso devemos promover uma verdadeira reprogramação mental. E é o que nós já estamos fazendo aqui. Nessa pirâmide, tem algumas informações que eu considero a chave para a mudança. Mudanças comportamentais, mudanças relacionadas à saúde mental, à transformação. Esses são chamados níveis lógicos de mudança. Você percebe ali que tem a base da pirâmide, é o ambiente, é onde você interage. Onde é o seu ambiente? Agora o seu ambiente é aqui nessa sala. Quando você está na sua casa, o seu ambiente é a sua casa. O ambiente é onde você impacta. O ambiente é onde você vive os seus dissabores, as suas desilusões. O ambiente é onde você vive as suas conquistas, as suas alegrias. É ali que as coisas acontecem. O seu ambiente é onde você está. É onde você está. Toda vez que você se pergunte, onde eu estou? É o seu ambiente, é o seu local. É onde você reage. Você reage ao ambiente. Alguns de maneira positiva, outros de maneira negativa. Se você, por exemplo, imagine um acidente às 3 da manhã, num cruzamento de uma avenida movimentada numa grande cidade. Os dois motoristas saem ilesos. O primeiro motorista sai e fala, que droga, meu carro novinho, que horror, quebrou tudo. O outro motorista sai e fala, graças a Deus, está todo mundo bem. Reações diferentes para uma mesma situação. Ambiente.
O próximo nível é o nível de comportamento. Vocês lembram que as pessoas falham por questões comportamentais? 87% das pessoas falham por questões de comportamento. É nesse nível da nossa neurologia, o nível de comportamentos. O que você faz? É aí que está o X da questão. Mas para mudar o comportamento, que é a nossa ação, que são as nossas atitudes, existem partes mais sutis da nossa consciência que nós temos que atingir para promover essas mudanças comportamentais. E eu quero que nesse momento você pense numa mudança comportamental que, se você implementar, vai mudar totalmente a sua vida. Pensa aí com você, aí dentro de você. Que mudança comportamental que, se for implementada, vai mudar a sua vida completamente. E é pelas mudanças comportamentais que a gente percebe que existem pessoas das mais variadas idades que deixam uma marca no universo. Se você lembrar que o Roberto Marinho construiu a Rede Globo, ele tinha mais de 50 anos. Ou Sam Walton, o criador do Walmart, ele tinha 55 anos quando ele fundou o Walmart. Qual a metamensagem? Nunca é tarde para implementar mudanças. Nunca é tarde para deixar uma marca no seu ambiente, lá, no seu universo. E não há necessidade que todo mundo saiba dessa marca que você vai deixar. O importante é que você saiba que você deixou uma marca no seu universo. Habilidades é o próximo nível, é quando nós falamos sobre processos, estratégias. Como eu posso fazer para implementar mudanças importantes no meu comportamento? É naquele nível de habilidades. É quando você tem uma direção. É quando você sabe o que você quer. Recentemente eu tive um encontro com um presidente de uma companhia farmacêutica e dessa conversa eu tive uma grande lição. Ele disse o seguinte: quando eu chego numa empresa, eu não sei o que eu vou fazer. Comportamento. Ou melhor, desculpe, ele diz, eu não sei como eu vou fazer as mudanças, mas eu sei o que eu quero fazer e onde eu quero chegar. E a grande pergunta que eu faço para você: onde você quer chegar? O que você quer? Toda mudança, ela requer uma direção. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Parafraseando aí a Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não adianta bons ventos para quem não, ao menos, issa as velas. Para onde você quer ir? A mudança, ela tem que ser implementada de maneira positiva. O que é que você quer? Eu não quero mais chorar. Tá bom, mas o que é que você quer? Eu não quero mais ser infeliz. O que é que você quer? Eu quero ser feliz. Bom. Porque muitas vezes as pessoas falam que elas não querem. Então a mudança ela passa pela positividade. O seu objetivo tem que ser positivo, mostrando o que você quer. Ele deve ser específico, porque o sistema ativador reticular ele gosta de alguns detalhes importantes. Especificidade. Eu quero, ao final desse ano de 2015, no dia 31 de dezembro, estar com 73 quilos. É uma direção específica, positiva e específica. Terceiro passo, tem que ser verificável. Quando você estiver lá, o que é que você vai ver, ouvir e sentir? Pensa naquela mudança que você espera. Imagina que você está no dia seguinte. Fala, consegui. Como é que você se sente aí agora? O cérebro não distingue o real do imaginado. O cérebro opera sempre no presente. O cérebro trabalha para materializar aquilo que você visualiza. Não é formidável? Objetivo positivo, específico, verificável. O que é que eu vou ver, ouvir e sentir quando estiver chegado lá? E tem que ter um tempo, né, gente? Coloca um tempo que seja razoável. E tem uma dica, quando você quiser uma mudança, lembra do IPCM. IPCM. Esse objetivo é importante para mim?
É possível? Outras pessoas conseguiram, eu acho que eu consigo também. Você tem a capacidade? Tenho essa capacidade. Agora a pergunta de $1 milhão, do IPCM, o M, você merece? E o merecimento, ele está no próximo nível ali, que são crenças e valores. Crenças e valores são as nossas regras. Se lá no seu inconsciente você acredita que não é merecedor, o seu inconsciente vai arrumar maneiras de te sabotar, de boicotar os seus melhores anseios. Lembra daquele jogador que se preparou o ano inteiro? Na final, último minuto, o pênalti do título. O segundo mais importante da carreira dele. Só que nesse dia, não tinha goleiro. Ele chutou, ele se preparou, ele foi, ele bateu, chutou na trave. Calma, mas é um dia especial. O juiz fala, volta de novo, faz de conta que eu não vi. Gol aberto, sem goleiro. Ele respirou fundo, olhou para a bola, se dirigiu novamente, chutou, travessão. Na terceira vez, chutou para fora. Ele fez de tudo, mas não acertou o gol. Quando nós temos esses programas no nosso inconsciente, nós tratamos de nos auto-boicotar. É o auto-boicote. Mas nada dá certo para mim. Seu desejo é uma ordem. Precisa saber lá naquele nível de crenças e valores o que é que está desalinhado. Quando nós temos um desalinhamento em valores, e eu vou falar para você, imagina, por exemplo, uma pessoa que tem um valor, valor é tudo aquilo que a gente acha importante. Por exemplo, na sua vida pessoal, o meu valor principal é família, trabalho é um valor importante, relacionamento é um valor, é tudo que você valoriza. Lembra daquele camarada que casou uma vez, e nenhuma crítica em casa mais de uma vez, não é isso, mas eu digo, Fábio Júnior, por exemplo, casou acho que 7 vezes. Provavelmente ele tem um conflito entre liberdade e família. Porque uma parte dele quer a liberdade e a outra parte dele quer família. Então é como se tivesse duas entidades no Fábio S.A. se digladiando, brigando. Lembra daquela vez que você se propôs a fazer um regime? Essa semana eu começo, segunda eu começo. E segunda você começou. Até a hora da sobremesa. Aí tem uma parte dentro de você que fala, puxa vida, mas eu já comi menos carboidrato, acho que um docinho não vai fazer diferença. Parece que tem uma entidade ali dentro de você, tentando convencê-lo a não fazer aquilo. E isso é um conflito de valores. Porque provavelmente, quando você abre mão daquele prato, daquela sobremesa, você está abrindo mão de algum valor importante. E o ser humano não foi feito para perder. Daí a necessidade de fazer um realinhamento de valores. Não é o nosso escopo aqui hoje, naturalmente, porque o tempo urge, mas é para falar da importância de se ter valores estabelecidos e crenças. Crenças, na verdade, são convicções. Por exemplo, você pode ter uma convicção que você é um bom pai. Você sabe, você sente isso. Você pode ter uma convicção de que você consegue atravessar uma tábua de 5 metros, daqui de onde eu estou até onde o Marcelo está. Uma tábua aqui no chão. Se eu colocar essa tábua entre 2 edifícios, fica mais difícil ou mais fácil? É a mesma tábua. A situação muda. Essas convicções, essas crenças e valores que nos dão habilidade para fazer as coisas. Portanto, se você quiser mudanças importantes, começa a questionar suas crenças, as suas convicções. E quando eu falo crença, não é crença religiosa necessariamente. São convicções acerca de você. Eu tenho uma convicção que eu estou aqui falando para você como se estivesse na sala da minha casa, conversando com amigos. É uma convicção que eu tenho. Tem pessoas que nem por 1 milhão viria aqui na frente falar. Aliás, tem uma pesquisa que mostra que depois da morte o medo maior é o medo de falar em público. Que interessante, né? Dali sai a sua motivação.
desse nível de crenças e valores. De nada adianta um astronauta passar anos e anos estudando astronáutica, navegação, enfim, tudo relacionado ao espaço, ter um ótimo foguete, ótimas vestimentas, tecnologia, se o foguete não tiver combustível. Concordam? Muitas vezes nós não alcançamos o nosso objetivo por falta de combustível, por falta de motivação. Toda vez que você quiser começar algo, se pergunte, o que isso vai me trazer de bom? Provavelmente você vai descobrir a motivação que está por trás daquele objetivo. Gente, ninguém quer emagrecer. Pensa bem, quem quer emagrecer? Ninguém quer ter filho, ninguém quer ter família. Pensa bem nisso. Pô, acordar 3 da manhã para dar de mamar para filho. Que louco que é isso? Nós queremos o que a família nos traz. Nós queremos o que o filho nos traz de bom. A sensação de pertencimento, a sensação de contribuição. Ninguém quer perder peso, ninguém quer emagrecer. Você quer os resultados do emagrecimento, uma vida mais saudável. Uma vez eu ouvi uma definição muito legal de saúde. O que é saúde? Perguntaram para um palestrante, ele disse, saúde para mim é correr uma maratona com os meus netos. Olha que definição de saúde. Saúde para mim é correr uma maratona com os meus netos. Vai ser a evidência dele, que ele vai ter saúde, se na velhice dele puder correr uma maratona, dentro dos limites, é claro, dele, da saúde, da idade, correr uma maratona com o seu neto. Olha que definição interessante. Agora, gente, ali no ápice da pirâmide tem quem você é. Na sua identidade, tem 3 elementos importantes. Autoimagem, como você se enxerga lá dentro, de verdade. Autoestima e autoconceito. É como se tivesse 3 vocês dentro de você mesmo. E geralmente a nossa autoimagem, a nossa autoestima e o nosso autoconceito são desenvolvidos naquele período dos 0 aos 7 anos, em que nós absorvemos tudo que nós vemos, ouvimos e sentimos no ambiente familiar. Muitas vezes algumas crenças foram adquiridas ali. Crenças limitadoras como nenhum político presta. Todo funcionário público é desonesto. São crenças. E você sabe que existem pessoas honestas em todos os âmbitos. As crenças, elas nos dão a motivação. E elas são adquiridas nesse período dos 0 aos 7 anos. Quem você é? O que você pode fazer? Para onde você vai? Quem é você? Esse autoconhecimento, ele vem desde a época de Aristóteles. Ele dizia, não sei se era Aristóteles, acho que sim, ele dizia, o note te ipsum, conhece-te a ti mesmo. E uma das formas de se conhecer é justamente descobrir quem é você. Como é que você se enxerga lá dentro? Lá dentro de você existe um espelho. E eu convido a você, não precisa nem fechar os olhos, imagina um espelho aí dentro de você que tem refletido o modo como você se enxerga. E é isso que dá direção ao seu cérebro. Lembra que o cérebro, ele trabalha para materializar aquilo que visualiza, inclusive nesse espelho que está dentro de você, que mostra quem você é. Daí você tem a sua visão, a sua missão. Qual a sua missão? Qual a marca que você quer deixar no seu universo? Qual? Uma vida mediana, medíocre, com resultados na média. Mas eu faço tanta coisa boa e não sou reconhecido. Tem tantas pessoas que fazem muito menos e ganham muito mais. Mas quando você faz uma coisa correta, que você julga que é certo, como é que você dorme? Como é que seus familiares lhe veem, sabendo que você é uma pessoa correta? Não é bom? Como é que você se relaciona com seu travesseiro, sabendo que você deu o melhor de si para contribuir com uma sociedade? E vocês contribuem de uma maneira maravilhosa para a sociedade, trabalhando no Tribunal de Justiça.
Talvez a maioria da população não saiba da importância do trabalho de vocês. E talvez nunca saberão. Mas você dorme com a consciência tranquila que você fez o seu melhor trabalho. Porque lá na sua identidade você reconhece a sua missão, a sua visão. Os indianos, eles têm uma palavra para definir essa coisa chamada missão, é o Dharma. Eles acreditam, aqueles antigos, indianos, que cada ser humano veio ao mundo com um Dharma. E enquanto você não encontra esse seu Dharma, você não é feliz. Quando você encontra esse propósito, você se realiza. Você tem um toque de Midas. Tudo que você tocar vai virar ouro, porque você encontrou o seu propósito, a sua missão, o seu Dharma. Tudo isso está dentro de você, os níveis lógicos de mudança, que vai do ambiente até a sua identidade. E uma relação com algo mais, com algo muito maior do que nós mesmos. Quem mais? A realidade que nós vivemos, ela é, de certa forma, limitada por filtros. Eu vou falar bem rapidamente desses filtros, que limitam a nossa experiência, que limitam o nosso contato com o nosso ambiente. Eu tenho certeza de que o modo como eu me vejo no espelho é o modo como o Edson me vê agora. Eu jamais saberei o modo como o Edson lá dentro me enxerga. Talvez ele faça um desenho que eu falo, Edson, esse cara não sou eu. E o Edson fala, não, eu sou um ótimo desenho, esse cara é você. Por quê? Esses filtros, eles limitam a nossa experiência. Nós temos, além da visão, audição, o nosso tato, o olfato e a gustação, nós temos outros elementos que limitam a nossa experiência. São chamados filtros. E, como vocês percebem ali, abaixo de metaprogramas, nós temos valores e crenças, como filtros da nossa realidade. Talvez uma pessoa com uma crença mais limitada, uma convicção mais limitada, vai poder fazer coisas muito menores do que outras que têm uma crença e uma convicção muito maior sobre si. Esses filtros de omissão, generalização e distorção constantemente estão na nossa vida. Quer ver? Quem sabe andar de bicicleta? No momento que você andou com uma bicicleta, você pode andar em qualquer outra, correto? O seu cérebro, ele associa a experiência. Ele generaliza a experiência. Uau! Esse filtro ele tem uma ação legal. Quer ver quando a generalização é ruim? Quando você tem uma experiência ruim lá na sua infância e você traz para toda a sua vida. Você teve um fracasso lá atrás e o seu cérebro fala, não, esse fracasso vai ocorrer sempre na sua vida. Aí a generalização é ruim. Vocês percebem como o filtro ele pode ser positivo ou negativo. A pessoa que teve um trauma, o cérebro dela generaliza para todas as experiências aquele acontecimento ruim. Generalização é um filtro importante. Por exemplo, quando a gente faz uma generalização, como eu falei agora sobre um funcionário público, é uma generalização, eu estou generalizando, que vai gerar uma crença, Olha que interessante a correlação. Por exemplo, omissão é um filtro importante. Aquele amigo que eu falei que ele vê negócio em tudo, a omissão, esse filtro dele é muito mais amplo. Ele enxerga oportunidades onde ninguém vê. Cara, mas eu passei por ali, eu não vi aquela oportunidade, mas eu vi. Enquanto você está aí olhando, me ouvindo, e pensando dentro de você em tudo isso que eu estou falando, existem coisas ao redor que você não está percebendo. Quer ver? O barulho do ar-condicionado. Ouça. Estava aí o tempo inteiro. Por que só agora você se ateve? Por causa do filtro da omissão. A sensação do peso do seu corpo na sua cadeira. No momento que você percebe isso, você até se mexe. Porque até então, esse filtro da omissão omitia essa sensação. Você sabia que estava aí, mas no momento que você fala, poxa, eu estou aqui sentado, você talvez perceba até o calor do seu corpo em contato com essa cadeira. Perceba agora o contato da sua mão no seu rosto. E à medida que você percebe isso, você vai se sentindo muito bem, porque a sua autoconsciência aumenta.
E à medida que você vai ouvindo a minha voz e tendo uma noção ainda maior de quem você é, você se sente ainda melhor. Olha a omissão como age, que interessante, não é verdade? À medida que nós usamos esse filtro em benefício, a nossa vida pode ser muito mais produtiva. Distorção. A distorção é uma coisa maravilhosa. Imagina se todo mundo achasse, por exemplo, um exemplo clássico de distorção. Eu vou numa feira cultural, tem quadros que eu não entendo, mas tem pessoas que acham um quadro belíssimo. Falar, nossa, olha, aqui tem esse detalhe que mostra, esse matiz aqui mostra uma característica do autor. Eu não entendo bolhufas. Mas tem pessoas que acham o belo onde não há, por conta da distorção. Lembra aquele dia que você chegou um pouco mais tarde em casa, depois daquele happy hour? Sua mulher olhou para você de maneira diferente e começou a imaginar aonde esse infeliz estava esse tempo inteiro. Já estou imaginando. Ela usou um filtro da distorção e da generalização também. E quantas vezes nós distorcemos a realidade? Quer ver um cara que usava a distorção de maneira muito legal? Steve Jobs. Ele criava um campo de distorção da realidade. Ele criou verdadeiros seguidores por usar a distorção. Quando ele foi apresentar o iPod pela primeira vez, ele não falou, olha, aqui tem um aparelho com não sei quantos 1000 bytes. Ele não falou em coisas técnicas, ele disse 10.000 músicas na palma da sua mão. Que coisa mais direta que isso? 10.000 músicas na palma da sua mão. Eu compraria. Por essas e outras, essas pessoas conseguem deixar marca no universo. Por usarem esses filtros de maneira correta. Isso é autoconhecimento. Esse é o autoconhecimento que vale a pena. E isso é só uma das facetas do coaching. Isso é só uma das facetas da reprogramação mental. Isso é só uma parte daquilo que você pode fazer para alcançar a vida que você quer, para alcançar os resultados que você merece. Daqui a pouco nós vamos falar sobre estado, o seu estado interior. Como é que você pode mudar o seu estado para alcançar resultados mais favoráveis para tudo que você deseja? Através de representações internas e de fisiologia. Eu vou chegar nesse estudo logo mais. Você vai fazer essa experiência hoje, você vai se sentir bem. Você vai ter uma percepção muito maior de quem você é e do que você pode fazer, acredite. Essa cientista comportamental, Amy Cuddy, ela postula, a sua linguagem corporal molda quem você é. Ela teve uma história muito interessante, ela teve um acidente, ela era considerada superdotada e na juventude teve um acidente, perdeu uma parte do cérebro e foi dito que ela jamais aprenderia da mesma forma. Só que o que acontece? Ela teve uma amiga que disse o seguinte, finge que você pode, finge que você é inteligente, finge que seu cérebro era como ele era antes do acidente. E ela achou uma boa ideia. Ela se formou em Harvard e Stanford. Pasmem. E a partir daí, ela escreveu um livro, que eu não me recordo o nome agora, mas o conteúdo que eu vou passar pode ter um impacto profundo nos seus resultados. Você gostaria de saber? Sim ou não? Cadê a testosterona? Sim ou não? Sim. Diga eu. É isso, é isso. A sua linguagem corporal tem o poder de mudar a sua fisiologia, de mudar a ação dos neurotransmissores, das enzimas, de todo o componente químico que atua no seu corpo. E eu vou mostrar para vocês como. Tem essa tirinha do Charlie Brown muito legal, né, que ele diz... Ali é a postura dele quando ele está deprimido. E geralmente quando a gente está deprimido, a gente o quê? Olha para baixo, começa a conversar com a gente mesmo, né? Essa é uma postura de deprimido. Teve um estudo da CVV. CVV era aquele CVV, boa noite, né? As pessoas que queriam se matar nos anos 70 ligavam para o CVV para conversar com alguém do outro lado, né? Foi feita uma pesquisa, na verdade não, foi introduzido nos atendimentos do CVV
um quesito. Quando a pessoa ligava, olha, eu estou querendo me matar, estou aqui na beirada do meu apartamento, 17º andar, eu vou me matar. Era pedido para que essa pessoa dissesse para quem estava do outro lado, o suicida, o suposto suicida, faz o seguinte, por um momento, olha para cima. O quê? Olha para cima, por favor. Durante 15 segundos, me faz favor, olha para cima. Reduziu em quase 80% os suicídios. Quando você está num estado deprimido e você olha para cima, o seu organismo entende que ele tem que mudar a chave, que ele deve liberar neurotransmissores que vão fazer com que você se sinta bem. E esse é o motivo pelo qual o resultado do CVV foi estupendo, simplesmente para que a pessoa saísse do estado. Olha para cima, como o Charlie Brown. A pior coisa que você pode fazer é ficar... quando você está deprimido, segunda tirinha, o jeito que você fica faz muita diferença. A pior coisa que você pode fazer é ficar ereto, levantar a cabeça, porque aí você começa a melhorar. Então, se você acha legal ficar deprimido, tem que ficar assim. Agora o estudo da Amy Cuddy. Imaginem vocês que, para essa observação, foi escolhido um grupo de pessoas e foi dividido. Grupo A e grupo B. Dividiu-se essas pessoas. Foi colhida a saliva desses voluntários para medir a quantidade de testosterona, que é o hormônio da energia e da força, e do cortisol, que é o hormônio do estresse, relacionado ao estresse. Quando nós estamos estressados, o nível de cortisol na corrente sanguínea ele é elevado. E causa danos terríveis nas artérias, nos órgãos vitais, enfim. A longo prazo, a médio e longo prazo, acaba com a vida do indivíduo. Portanto, abaixa o cortisol. Foi pedido para que o grupo A, durante 2 minutos, gente, 2 minutos, ficasse em postura de poder. 2 minutos. Grupo A, vamos ficar de pé? Vocês aqui, por favor. Todos de pé, por gentileza. Quem puder, naturalmente. Quem não sentir à vontade, pode ficar tranquilo. Todos de pé. Fica assim, estufa o peito. Põe um caderno, por gentileza, aí. Isso. Fica assim. Experimenta a sensação de estar assim. Olha para cima. Inspira. Mão na cintura, mão do super-homem. Isso. Como é que você... Ai, todo mundo sorrindo por quê? Por que você começa a sorrir quando você está assim? Por que você começa a se sentir bem quando você está assim? Porque o cérebro entende que ele deve descarregar uma quantidade de hormônios que vão fazer você se sentir bem. Puxa, se é tão fácil se sentir bem, por que não fazê-lo? Da próxima vez que durante o trabalho você não estiver se sentindo muito bem, peça licença, vá no banheiro e fique por 2 minutos nessa posição, 2, 3 minutos, olhando para cima. Faz um teste. Fala, eu sou um lixo, eu me sinto mal, eu quero me sentir mal. Você não consegue. Tenta sem conseguir se sentir mal nessa posição. É muito difícil. É uma sensação boa? E é fácil? Muito bem. Então, a lição daqui para frente é, quando não estiver se sentindo bem, posição do super-homem. Vale uma dica, hein, antes daquele romance, hein? Amor, vou ali 2 minutos e já volto. Obrigado, gente, obrigado. Ao passo que no grupo B, detalhe, se colheu, após essa posição, se colheu de novo a saliva para ver a diferença entre o antes e o depois. Grupo B, por gentileza. Posição acabrunhada, olhando para baixo. Isso. Se sentindo mal, se sentindo muito mal. Pensa numa situação difícil da vida, olha para baixo. Percebe que até a respiração fica um pouco mais difícil. Sim ou não? É chato ficar assim? E por que ficar assim? Vamos dar uma posição de poder. De pé. Isso, todos de pé. Posição do super-homem. Sente. Inspira. E começa a perceber que à medida que você fica nessa posição, você vai se sentindo melhor e melhor. A sua respiração fica mais fluida.
Os seus hormônios começam a te premiar com uma sensação maravilhosa. Peito para fora, barriga para dentro, sorriso no lábio. Sorri para quem está do seu lado. É muito mais fácil sentir bem. Olha que maravilha. Muito mais fácil. Palmas para vocês. Muito bom. Agora, os resultados do grupo A e do grupo B. Vocês vão ver o que ocorreu com vocês, na fisiologia de vocês, enquanto vocês experimentaram essas posições de poder. Novamente. Colhido a saliva antes e depois das posições. O que foi avaliado é que as pessoas que experimentaram posição de poder, elas conseguiam arriscar mais. Elas tinham menos medo de arriscar. Isso num jogo de dados que foi colocado nesse estudo, nessa experiência. Elas não tinham, as pessoas que experimentaram a posição de poder, elas tinham muito mais facilidade de blefar, de jogar, de arriscar. Uau! Que interessante, né? Isso foi chamado de tolerância ao risco, né? E um aumento aí de quase 90% de tolerância ao risco. Uau! Sensacional, hein? Caramba, mas não pode ser tão fácil assim, ficar 2 minutos assim e se sentir bem. Não é possível. Se você achar que está certo, está certo. Seu desejo é uma ordem. Olha a mudança da testosterona no grupo que experimentou posição de poder. Pasmem, 20% de aumento da testosterona sem tomar medicamento. Isso é maravilhoso. 20%. E um detalhe, o cortisol, o hormônio do estresse, diminuiu 10%. Maravilhoso. Maravilhoso. Quando você sentir que está sob o efeito do cortisol, estressado, acabrunhado, o que é que você tem que fazer? Banheiro, 2 minutos. Posição do super-homem. Pode ensinar para a mulher que funciona. Posição da Mulher Maravilha também. Uau, aí fica demais, hein? Ao passo que no grupo de posição de pouco poder foi verificado um declínio de menos 25% da testosterona e um aumento de 15% no cortisol. Cuidado com a sua fisiologia, cuidado com as suas posições, literalmente. Quando você se sentir e perceber que ela é uma posição de pouco poder, cuidado. O seu inconsciente, que não distingue o real do imaginado, ele vai controlar a situação, aumentando o cortisol, detonando as suas artérias, fazendo com que a sua qualidade de vida decline. Mas é fácil mudar o jogo, vocês viram. Lá na Sociedade Interamericana de Hipnose, uma das bases que compõe o nosso trabalho se deve ao fato desse prêmio Nobel de Medicina, chamado Ivan Pavlov, que foi um russo, que foi agraciado em 1904 com esse prêmio, e passou para a história com uma grande contribuição sobre a descoberta do estímulo-resposta. Lembra que eu disse logo no começo que o cérebro trabalha por associações? O cérebro associa informações. Isso é muito interessante para promover mudanças. O Pavlov, qual foi o estudo de condicionamento neuroassociativo que ele descobriu? Qual foi o estudo que ele apresentou? Ele fez um trabalho com cães, onde ele media a salivação do cão antes do condicionamento. Ele apresentava um osso, o cão salivava. Se você vê, você está com fome e te apresenta uma coisa deliciosa, você saliva, é natural, né? Novamente, estímulo-resposta. Você vê uma coisa, você reage. Nós reagimos a estímulos, correto? Aí o que é que o Pavlov fez na segunda parte do estudo? Ele tocava uma sineta para o cão. Não havia salivação, não acontecia nada, sem resposta. Na terceira parte do condicionamento, ele apresentava o osso juntamente com a sineta, de maneira imediata.
E na quarta parte do condicionamento, ele só tocava o sino e o cão salivava. O cérebro, a fisiologia, a neurologia do cão associou a sineta a salivar. Agora imagina se você puder utilizar isso para alcançar resultados. Cada vez que eu ficar na posição do super-homem, é sinal que eu devo me sentir melhor e melhor. Cada vez que eu chegar no meu ambiente de trabalho, eu vou me sentir mais e mais capaz de dar o meu melhor. Cada vez que eu chegar em casa, eu vou deixar para trás todos os problemas que ficaram lá no trabalho. Olha que interessante. Percebe como muitas pessoas, quando chegam em casa, começam a ficar ranzinzas? Criou-se um estímulo de chegar em casa e se sentir mal. Péssimo, péssimo. O inconsciente é um gênio burro, lembrem disso. E se a gente não tomar rédea, ele toma a rédea por nós. Portanto, o Pavlov deixou essa lição do condicionamento neuroassociativo. Vamos fazer uma experiência que a gente usa lá na sociedade com âncoras. Eu vou abrir um precedente para um convidado aqui. Eu falei que eu ia aprontar com ele. Ele vai fazer uma experiência com âncoras com vocês. Professor Valdeci Carneiro, por gentileza. Meu grande amigo, mentor, trabalhamos juntos lá na Sociedade Interamericana, e ele vai falar sobre a âncora. Ele vai fazer uma experiência bem legal. Obrigado, Braz. Bom dia, boa tarde, né? Bom, falar de âncoras é simples, porque ela acontece o tempo todo na nossa vida. Todo mundo tem âncoras positivas e negativas. Infelizmente, nós somos reféns das negativas. Eu vou dar um exemplo simples de âncora. A musiquinha do caminhão de gás. Todo mundo conhece? Ou a pamonha, ou a bolacha de Taubaté, de Piracicaba. Todo mundo conhece também. Então, outro tipo de âncora comum, por exemplo, imagina você está passando um lugar, sente o cheiro daquele perfume, patchouli, por exemplo, e lembra de uma namorada, da primeira namorada. Quem foi que disse que toda vez que você sentisse aquele perfume, deveria se lembrar dela? Ninguém disse, né? O adulto, por exemplo, lá com 40, 50, 60 anos, e sente o cheiro de bolinho de chuva e fala, puxa, lembrei da minha avó. Isso também é uma âncora. O cérebro entende que toda vez que duas coisas acontecem ao mesmo tempo, que elas estão relacionadas. É isso que o nosso cérebro entende. Então, uma experiência clássica, uma experiência universal, é o indivíduo que não gosta que coloque a mão no ombro dele. Geralmente fica irritado. Alguém conhece pessoas desse jeito? Conhece, né? É universal. Porque provavelmente no momento que ele estava com raiva, um amigo foi lá e colocou a mão no ombro e falou, calma. Mas o cérebro dele entendeu que o toque no ombro acontecia no mesmo momento da raiva, então tinha equivalência com a raiva. E para piorar, falou a palavra clássica, calma. Então ele costuma completar, e se me falar calma então, aí eu fico mais nervoso ainda. Quer dizer, ele juntou uma âncora que a gente chama de sinestésica com uma âncora auditiva. Ele juntou duas âncoras. Só que isso não houve uma sugestão direta, houve um condicionamento, só que inconsciente. Mas essa é a parte triste da história, nós somos reféns de âncoras, né? Só que tem uma parte boa. A parte boa é que nós podemos usar isso para melhorar também. Como é que a gente faz isso? Vamos fazer isso agora? Quantos minutos? Uns 2 minutinhos? Então, vamos lá, vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirarem fundo 3 vezes, só 3 vezes, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Deixa sua mente agora buscar um momento, sabe aquele momento que você se sentiu realmente vitorioso? Aquele momento que você se sentiu extremamente vitorioso, um momento de conquista, um momento de superação, um momento de vitória. Geralmente, alguns mais pessimistas podem falar, acho que eu não tive. Se não tiver, finja. O cérebro não distingue o real do imaginado. Se não tiver, finja, imagine aquela conquista maior que você poderia ter na sua vida. Faça de conta que isso está acontecendo agora.
E para você que tem essa experiência como referência, volte nela, como se estivesse no momento presente. Veja o que você viu, ouça o que você ouviu e sinta o que você sentiu. Agora, enquanto você se sente vitorioso. Aquele momento de conquista, vitória, superação. Aquele momento em que você sabe que realmente é possível, sim. Você conseguiu, é possível. Você é capaz de conseguir, sim. Você é capaz. Você teve toda a capacidade para chegar onde chegou, para conquistar o que conquistou. E terceiro, você merece esse resultado. Você é o merecedor disso. Aproveita agora, se você for canhoto, você vai fechar sua mão direita. Se você for destro, se você escreve com a mão direita, você fecha a mão esquerda. Então, junta essa sensação boa. Aí agora, enquanto você sente o que você sentiu, enquanto você vê o que você viu, enquanto você ouve o que você ouviu, no exato momento que você se sente vitorioso agora. No exato momento que você se sente vitorioso agora. E agora o seu cérebro já sabe que toda vez que você fechar a sua mão, que você mesmo usar a sua mão, que agora é um botão de liga e desliga, você vai voltar a ter essa mesma sensação de que você pode, de que você é capaz, de que você merece. Você pode, você é capaz e você merece. Ok? Respira fundo, abre os olhos e abre a mão também, né? Abre a mão, tira a carteira. É assim que abre a mão, né? Tirando a carteira, já começa. Vamos lá, vamos testar de novo? Agora fecha de novo a mão e fecha os olhos. E veja a sensação que você tem. Ok? Então você vai se surpreender como é bem possível que durante a noite, em algumas noites, ou todas as noites, você se surpreenda acordando de vez em quando com essa mão fechada. Que vai ser a sua própria mente inconsciente programando você, porque nesse exato momento que você fecha a sua mão e ativa essa sensação de vitória, de superação, o seu cérebro ativa justamente aqueles caminhos neurais de poder, de possibilidade, de capacidade de merecimento. Ele solta novamente esses neurotransmissores, os hormônios necessários para isso. Ele recodifica essas trilhas neurais aí dentro. Então você vai ver que isso é cada vez mais fácil de fazer, ok? Pode respirar fundo, abrir os olhos novamente. Foi difícil fazer isso? Então o convite que eu faço aqui é para que vocês, sempre que sintam que não estão bem, façam isso. Quem tem medo de falar em público, por exemplo, esse é um remédio simples. Aí só está um dos elementos que a gente usa. Geralmente nós pegamos outros elementos poderosos e colocamos nessa âncora também. Mas é isso que nós costumamos usar para reprogramar a mente das pessoas, para fazer com que elas consigam melhorar aspectos que elas nem pensavam que estavam com problemas. Às vezes elas tinham um problema que nem sabia que existia de verdade. E isso vai mudando substancialmente. Mas o cérebro ele vai reaprendendo o caminho. Essa é a vantagem. Bom, obrigado pela colaboração. Deixa eu passar para o Braz novamente. Muito obrigado. Olha, hein? E já saíram com uma colher de chá, hein? Uma âncora. Você está com uma âncora aí. Quanto mais você usar, mais fácil vai ficar. Você acabou de criar uma correlação de um estado poderoso com uma sensação, com um estímulo. É mais ou menos assim. Cada vez que você ligar esse botão, você vai se sentir daquela forma, porque o cérebro não distingue o real do imaginado. E ele trabalha para materializar aquilo que sente, que visualiza. Fácil, né? Muito bom mesmo. Bem, falando de crença, tem um atleta que, na verdade, era estudante de medicina, chamado Roger Bannister. Roger Bannister, lá nos meados dos anos 50, ele entrou para a história. Naquela ocasião, era considerado impossível para um ser humano romper a barreira de 1 milha em 4 minutos. Os médicos da época diziam que se o ser humano rompesse essa barreira, o coração dele explodiria. Mas não disseram isso para o Roger Bannister, não. Ele entrou para a história como o primeiro homem que rompeu a barreira de 1 milha em 4 minutos. Detalhe, no ano seguinte, mais de 60 atletas conseguiram.
convicção, crença. Se você sente que pode, você pode. Se você sente que não pode, a boa notícia, dá para mudar. Dentre as várias técnicas de reprogramação mental, uma que eu gosto muito, que me remete à infância. A primeira vez que eu assisti um filme no cinema foi em 1977. E a primeira vez que fui ao cinema, que meu pai me levou, a mim e ao meu irmão, foi para assistir Star Wars, Guerra nas Estrelas. E eu fiquei impressionado com os efeitos especiais. Hoje são ultrapassados, mas na época foram efeitos especiais maravilhosos, né? E eu lá no auge dos meus 10 anos fiquei impressionado com tudo aquilo que vi naquele filme. E uma das coisas que me chamou a atenção foi aquela coisa do holograma, né? Aquela imagem tridimensional, onde aparecia o Obi-Wan, ou melhor, a princesa Leia, né? Falando para o Obi-Wan, né? Passando uma mensagem, aquele holograma da princesa Leia. E aquilo me chamou muito a atenção. Uma das técnicas de reprogramação mental que nós utilizamos, que por motivos óbvios não poderemos utilizar aqui, mas eu vou fazer um desafio. Eu vou deixar o meu contato e aqueles que me mandaram um e-mail até 0h de amanhã, eu vou mandar um link exclusivo, onde eu e o professor Valdeci vamos demonstrar online, você vai fazer no conforto da sua casa, a técnica do holograma. Para isso, no final, eu vou deixar o meu e-mail e você me manda, assim, sim, eu quero conhecer a técnica do holograma. Essa técnica do holograma ela tem sido pródiga, já é utilizada por terapeutas fora do Brasil, graças à genialidade desse nosso amigo, o Valdeci Carneiro, professor Valdeci, que foi o desenvolvedor dessa técnica. É uma técnica que eu gosto muito de usar no setting terapêutico, em coaching, na família, enfim, sempre que houver uma oportunidade. E são técnicas que ajudam o seu cérebro a absorver o melhor de você mesmo e a extrair o melhor de você mesmo. Então, fica o convite, hein? Ok? Eu vou deixar o meu e-mail, vocês mandam um e-mail falando, sim, eu quero participar da técnica do holograma online. Nós vamos definir um dia, você vai ser inserido nesse ambiente online e nós vamos ensinar você a técnica do holograma. Tudo bem? Bem, estamos chegando ao final e eu quero presentear você também. Quero que você saia daqui ainda mais diferente do que você entrou. É a hora do som. A imagem do Alexandre o Grande. O Alexandre ele teve um professor que foi Aristóteles. Aristóteles, ele dizia o seguinte, que só os bons podem ser felizes.